Boa tarde a todos. É uma satisfação para a LCA fazer parte desse painel, nessa edição aqui de 2012. E preparamos para hoje uma apresentação com uma estrutura em 3 partes. A primeira parte, a gente vai fazer aqui um panorama da evolução do mercado, olhando esse mercado em várias óticas, começando com um aspecto mais macroeconômico, vendo qual que foi a evolução recente da economia brasileira, descendo o zoom da análise, olhando esse aspecto macroeconômico refletido em condições de mercado, como que essas condições de mercado se refletiram no mercado específico de telecomunicações, tanto sobre o aspecto da demanda, quanto sobre o aspecto da oferta, como que os consumidores reagiram a esses aspectos macroeconômicos e como que as empresas reagiram, por sua vez, à reação desses consumidores. Os impactos disso em termos de volume de investimento, como já foi tratado aqui em algumas outras apresentações, a gente vai mostrar metodologicamente como construímos esses números. Isso encerra a primeira parte. A segunda parte, falaremos das perspectivas futuras do mercado, ou seja, vamos atualizar aqui um estudo feito para o painel do ano passado, em que a gente apresenta perspectivas até 2020, olhando quanto que deve ser a evolução do mercado, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda, e como é que essa evolução do mercado se traduz tanto do ponto de vista da infraestrutura, quanto do ponto de vista da demanda. Por fim, apresentamos na última sessão aquilo que nos parece ser a agenda para os próximos anos, ou melhor, uma agenda mais de curto prazo, uma agenda imediata de alavancas que precisam acontecer para tornar realidade aquilo que a gente apresenta como um cenário referenciado, ou seja, um cenário que o mercado se expande de maneira mais igualitária entre as áreas brasileiras, e não só nas regiões em que o mercado por si só já viabiliza investimentos. Começando, então, olhando a evolução do mercado, a gente tem aqui que o Brasil realmente tem uma evolução do PIB significativa. E mais ainda, a economia brasileira ela rompeu uma trajetória de quebras súbitas. Ou seja, houve aí, desde a década de 80, um crescimento econômico que era sempre devolvido no período seguinte, estremecido por qualquer crise internacional. Então, sempre que a gente evoluía alguma variável macroeconômica, logo na sequência a gente tinha a devolução desse crescimento econômico com aquilo que se cunhou no jargão economês de voos de galinha, né? A economia dava saltos e logo fazia pousos. A gente superou esse período, tendo um crescimento agora continuado, as estimativas da LCA para os próximos anos é um crescimento da ordem de 4% ao ano. E neste momento crucial, destaca-se ainda um distanciamento daquilo que acontece com a crise internacional que se verifica no momento, ou seja, o crescimento econômico brasileiro ele se mostra vertiginoso, consistente e bem na contramão daquilo que as principais economias estão enfrentando no momento. O que nos dá aí uma janela de oportunidade de realmente galgar mais posições no cenário econômico em termos de crescimento e posicionamento no mercado internacional. Como que isso se reflete no nosso mercado como um todo? Esse crescimento econômico ele é acompanhado por uma queda recorde de desemprego. Ou seja, é um crescimento calcado realmente em produção no mercado doméstico, em que esse PIB ele se traduz em quedas históricas da taxa de desemprego na economia brasileira. Além de ter uma queda histórica na taxa de desemprego, a gente tem um aumento recorde também no salário, ou seja, no rendimento desses empregados. Então, além da gente ter mais pessoas trabalhando, uma taxa de desemprego recorde para baixo, a gente tem aqui um crescimento real do salário mínimo desde 2001 até 2011 de mais de 57% de crescimento real. Isso se reflete no mercado consumidor altamente vertiginoso, altamente muito significativo, em que a classe C hoje já representa cerca de 58% da população brasileira e, segundo as projeções da LCA, deverá atingir quase 70% da população brasileira lá em 2020. Ou seja, a gente tem um crescimento econômico continuado, com taxa de desemprego caindo e a população tendo crescimento do seu rendimento real, o que faz com que a classe C
aumente consideravelmente. Como que isso se reflete em termos de consumo? O consumo se expande. Se expande porque, além dessa condição de crescimento econômico com maior renda, a gente tem uma queda na taxa Selic, como dito agora na hora do almoço pelo ministro das Comunicações, a Selic vem caindo continuamente. Isso expande crédito não só para a pessoa jurídica, mas também para a pessoa física, e se reflete aqui no crescimento do consumo das famílias. O crescimento do consumo das famílias que se dá não só em bens, mas também em serviços. Se a gente for olhar o quanto que se expandiu aqui gastos com serviço, incluindo telecom, houve uma expansão de 2002 até hoje, até 2011, ano fechado, de mais de 100%. Além de ter um crescimento de consumo, a gente tem uma mudança na cesta de consumo. O consumo ele se torna mais sofisticado. O Brasil hoje já é a 7ª maior audiência na internet, e isso tem um impacto econômico significativo, vai mudando inclusive as relações econômicas que a gente observa na economia. A gente tem crescimento de novas atividades econômicas, como, por exemplo, aquelas voltadas ao comércio online, que tiveram aqui um crescimento de mais de 30% num período curto, aqui de 2010 para 2011. O Brasil hoje já representa 50% das vendas de computadores na América Latina e já é o 3º maior mercado em termos mundiais. As vendas de computadores crescem ano após ano, e algo que também chama muita atenção é o crescimento de smartphone, ou seja, a gente tem aqui um crescimento significativo que de 2011 até 2012 deve ser um salto de mais de 71%. Então, a economia cresce, esse crescimento se reflete num nível de atividade econômico mais ativo, menor desemprego, com empregados tendo um salário real cada vez mais significativo, o que permite a sofisticação da cesta de consumo, em que os serviços de telecom são eleitos, de fato, como os grandes alvos para que os consumidores possam alocar essa renda que cresce ano após ano. Então, os 3 produtos mais desejados hoje pelos brasileiros são smartphones, notebooks e tablets. Como é que as empresas reagiram a isso? Empresas reagiram a isso com uma expansão violenta no volume de investimento. Então, o que a gente fez aqui foi uma conta considerando o seguinte: todos os investimentos feitos desde a privatização, trazidos a valor presente de acordo com o período em que, de fato, o investimento aconteceu. Então, esse 260 bilhões, que a gente fala em valores correntes, foram trazidos a valores de 2011, deflacionando-se período a período em que o investimento aconteceu, por isso que a gente chega nessa cifra de 338, somadas as outorgas aqui de 55 bilhões, a gente chega próximo a esses 390 bilhões que estamos ouvindo aqui desde a abertura do nosso painel dessa edição. A média desses investimentos significa dizer 21,3 em relação à receita total líquida. É uma cifra realmente bem expressiva, se a gente for comparar com outros setores da economia, ou mesmo com o que se observa no setor de telecomunicações em outros países. É um esforço contínuo e crescente de conseguir fazer com que haja maior cobertura dos serviços de telecomunicações. Em 2012, a gente vai ter 100% dos domicílios cobertos com banda larga fixa, 85% da população coberto com SMP, e além de você ter uma expansão significativa na cobertura, a gente também tem um setor que cresce em termos significativos no próprio PIB brasileiro. A gente já tem aqui o setor de telecomunicações empregando, em 2012, só de empregos diretos, 492 mil trabalhadores. Além desse esforço de expansão da infraestrutura, as empresas têm trabalhado muito para dar condições de expansão no uso do serviço propriamente dito. Então, a infraestrutura se torna disponível, ou seja, esses investimentos feitos, mostrados no slide anterior, permitem uma cobertura de praticamente todo o território nacional, toda a população, e a queda contínua dos preços tem feito com que os consumidores possam fazer uma ampliação no uso dos serviços. Então, aqui a gente tem uma queda de 50% desde 2008 do preço médio do minuto do SMP, do serviço móvel, o que nos leva para um aumento de mais de 36% no minuto médio usado aqui por usuário. Ou seja, a gente tem aqui realmente a oferta e a demanda seguindo juntas, dando condições não só de acesso à infraestrutura, mas também de uso da infraestrutura. Aumento de investimento, queda de preço, isso se reflete diretamente em rentabilidade. O ARPO ele vem caindo
comparamos aqui com o Chile, um país vizinho, para ter uma ideia de parâmetro de quanto que essa queda é ou não significativa. A gente tem que, hoje, o dado mais atualizado desse ARPU no Brasil em dólar é de 9,5, enquanto que no Chile é de 16,8. E aí o reflexo disso é o EBITDA, que a gente tem aqui hoje uma taxa de 29,5 contra 43,5. Para além da queda, o valor ele se mostra realmente já como uma luz amarela, de que esse ciclo virtuoso que a gente vem enxergando ano após ano pode já estar dando sinais de que há a necessidade de mais alavancas, de mais incentivos diretos, principalmente nas áreas em que os investimentos não se viabilizam pelo próprio mercado, para que não haja uma quebra nessa trajetória virtuosa dos investimentos em telecomunicações, que é isso que a gente vai mostrar a seguir aqui na nossa apresentação. Totalmente na contramão desse ciclo virtuoso, em que a gente tem uma expansão do mercado, junto com uma expansão de investimentos, a gente tem aqui a carga tributária que aumenta ano após ano. O Brasil, em 2010, tinha a terceira maior carga tributária numa comparação com 50 países em desenvolvimento, o que nos leva a uma arrecadação de 14,7 bilhões de reais só neste ano de 2012, representando aqui 46,2% da receita líquida do setor, ou seja, é algo realmente muito expressivo e que vai completamente na contramão desses outros indicadores que as outras telas mostraram, de expansão de mercado junto com expansão de investimento. Olhando para frente agora, para onde vamos? Para essa edição, a gente atualizou o nosso modelo de GAPS, esse modelo, uma metodologia desenvolvida pelo Banco Mundial, que coloca no eixo indicadores de demanda, ou seja, quais os principais drivers que fazem com que haja expansão dos serviços de telecomunicações. Elegemos aqui renda e educação, aquilo que faz com que, de fato, a população possa ter maior acesso ao uso contínuo dos serviços de telecom. E, no outro eixo, a infraestrutura disponibilizada, seja na tecnologia fixa, seja na tecnologia móvel. Cada município recebe uma nota por esses dois critérios, e essa junção de notas faz com que ele seja classificado numa dessas 5 áreas. As áreas mais escuras são as áreas que têm melhores condições de demanda e também uma infraestrutura já instalada em maior quantidade, e as áreas mais claras são áreas em que a gente tem menos investimentos já feitos e uma condição de demanda também mais retraída. Chama a atenção que o Brasil, de fato, ele vem crescendo a população. Essa classe C se traduz aqui também nesse nosso gráfico, e mais de 60% da população brasileira se concentra nessas zonas intermediárias. Aqui no cinza claro, ou melhor, no cinza e no cinza escuro, a gente tem mais de 60% da população brasileira. Sobre perspectivas de investimento, seguimos a modelagem de fazer um cenário sem alavancas, ou seja, onde que o Brasil estará em 2020, se seguirmos o curso natural que estamos encontrando hoje, sem que haja alavancas adicionais para impulsionar o mercado, e um cenário referenciado em que essas alavancas são disponibilizadas pelo poder público, que nos leva para um mercado em maior expansão. Aqui eu coloquei dezembro de 2011, para a gente ter o ano fechado, essa cifra de penetração de banda larga, ou seja, quantos acessos por 100 habitantes o Brasil já tem. Já estamos na ordem de 40 acessos por 100 habitantes. Aqui em dezembro de 2011 eram 30. No cenário sem alavanca chegaremos em 66 acessos para cada 100 habitantes. No cenário referenciado, ou seja, no cenário com alavancas, chegaremos a 103,2 acessos por 100 habitantes. Refletindo de maneira expressiva esse hábito de consumo novo da gente ter conexão via smartphone, conexão via banda larga fixa em casa e o tablet. É isso que nos dará 3 acessos para cada 1 habitante, Por isso que são 103 aqui para cada 100. Além dessa diferença da penetração propriamente dita, a gente tem uma diferença entre esses dois cenários do perfil de acesso. No cenário sem alavancas, além da gente expandir menos, a gente tem uma penetração traduzida em menores velocidades de maneira mais significativa do que no cenário com alavancas. O cenário com alavancas nos permite ter um perfil de consumo, um perfil de acesso em velocidades mais altas de maneira muito mais expressiva. 88% desses acessos estarão em faixas acima de 12 mega de velocidade. Em termos de número de acessos, para ver como é que isso se traduz em volume de investimento,
A gente tem que o cenário sem alavancas até 2020 implica num investimento de 79 bilhões de reais, enquanto que o cenário referenciado implica 167,3 bilhões de reais. Vale frisar que aqui a gente está falando de investimento exclusivamente em banda larga, não é o total de investimento em telecomunicações, e um investimento que faça com que a oferta iguale a demanda, ou seja, não estamos considerando aqui investimentos por obrigações de cobertura em áreas que não necessariamente haverá uso do serviço. Então, por isso que essa cifra ela pode parecer até uma cifra um pouco módica, e vale essa ressalva metodológica que estamos considerando apenas a expansão da banda larga, sempre considerando a evolução dos dois eixos, demanda e oferta, né? O cenário referenciado ele tem aqui um esforço maior e, mais ainda, ele tem um efeito significativo em termos de reduzir desigualdades entre as áreas brasileiras. O CAPEX médio por área ele é muito diferente, seja porque a gente precisa viabilizar investimento com menos demanda, seja porque essa redução de demanda implica soluções tecnológicas distintas, porque eu tenho menos densidade urbana, por exemplo, ou atendimento em áreas remotas, que por questões geográficas, por questões de topologia, implicam ter um volume de recursos maior para a gente conseguir fazer os investimentos nessas áreas. Por isso que a gente tem aqui esse CAPEX médio por acesso adicional, de uma maneira bem significativa, distinta entre as duas áreas, as áreas mais extremas, a área preta, em que a gente tem maior concentração de infraestrutura e demanda, e a área branca, em que a gente tem menor concentração de infra e também menor concentração de demanda. E, novamente, no cenário referenciado, a gente consegue ter um perfil de consumo, em termos de velocidade, bem distinto daquilo que se observará nas áreas mais claras. Em termos de desigualdade, ou em termos de para onde esses acessos nos colocam no comparativo internacional, nós temos que o Brasil, em 2020, seguindo o cenário referenciado, estará próximo ao que a Austrália é hoje. Isso significa que é um avanço tímido? Não. Não, porque a gente sempre tem que fazer essa comparação avaliando os aspectos relativos que toda comparação precisa fazer. A Austrália ela tem um IDH muito acima do Brasil, hoje já, 0,93 contra 72, um índice de desigualdade de renda bem mais baixo que o nosso, então o cálculo aí pelo índice de Gini nos dá 33 pontos, enquanto o Brasil tem 47, e principalmente um PIB per capita muito maior do que o nosso, 60 mil dólares, enquanto o Brasil tem 12,6 mil dólares. Então, o Brasil chegar em 2020 naquilo que a Austrália já tem hoje, de fato, é um avanço muito significativo. Mais ainda, a Austrália tem feito investimentos públicos muito maciços, muito significativos na expansão do serviço de banda larga. Até 2021, o governo deve investir mais de 58 bilhões de reais na Austrália para a continuidade da expansão do serviço lá. Então, é importante pontuar essas diferenças que o Brasil e a Austrália já têm hoje para referenciar adequadamente esse ganho de posições que conseguimos entre o cenário sem alavancas e o cenário referenciado. No cenário sem alavancas, temos um desenvolvimento muito mais tímido que no cenário referenciado em termos de evolução de posições. Mas a principal diferença entre esses dois cenários se diz no que acontece entre a área mais escura, que viabiliza mais investimentos, e a área branca, que carece de mais alavancas. A área branca ela praticamente fica estagnada, ela evolui aí uma posição, enquanto a área mais escura ela evolui de maneira significativa. A média do Brasil evolui ainda menos. Significa dizer que sem alavancas os investimentos ocorrerão, como em todo e qualquer setor, onde o mercado viabiliza a inversão de mais recursos. Se a gente olha o que acontece no cenário referenciado, a área branca ela evolui de maneira muito mais significativa e supera o que é a média brasileira hoje, em termos de penetração do serviço. Acessos fixos imóveis por 100 habitantes, a área branca vai saltar de 1 para 32,4. E a gente pode notar que as áreas mais escuras evoluem de maneira mais isonômica do que as áreas brancas, de maneira que o Brasil cresce reduzindo desigualdades. Essa é a principal diferença entre os dois cenários, essa é a principal diferença entre o volume de recursos necessário para um cenário ou para outro, visto que a necessidade de recursos de investimento nas áreas que têm menos demanda e que são áreas com menor densidade urbana, carecem realmente de maior volume de recursos. De maneira mais específica,
Lá em 2020, pelo cenário referenciado, a diferença entre as áreas será de 4 vezes, enquanto no cenário sem alavancas, essa diferença será de 11,4 vezes. Então, o que passamos a discutir agora, que é aquilo que precisa ser feito, ou seja, quais são as alavancas necessárias para a gente desenhar lá em 2020 um Brasil próximo a esse cenário referenciado, é justamente políticas que façam com que as áreas se tornem mais próximas. O Brasil já tem feito aqui muitas ações nessa direção, ações que fazem com que esforços públicos e privados caminhem de maneira próxima, ou seja, haja um alinhamento de incentivos, de forma que você possa ter tanto a expansão no investimento, na infraestrutura, quanto no uso do serviço. A importância de atacar os 2 eixos do nosso modelo de gaps, fazer com que a demanda também evolua conforme a oferta avança. Tudo isso para nos levar num esforço de massificação da banda larga, ou seja, não necessariamente ter aqui a pretensão de fazer a universalização em termos de acessos individuais, mas dar a toda a população a condição de acessar o serviço, mesmo que isso seja feito por meio de acessos coletivos. O que importa, de fato, é que a gente massifique o serviço e dê condições para que toda a população possa fazer uso disso. A gente tem políticas horizontais, ou seja, políticas que afetam de maneira igualitária todas as áreas, como, por exemplo, desoneração tributária, é algo que vai afetar tanto as áreas mais escuras quanto as áreas mais claras, que pode afetar, inclusive, tanto a demanda quanto a infraestrutura, mas temos também a necessidade de recursos públicos focalizados, ou seja, algo específico que atenda às características próprias de alguma determinada região. O que o Brasil já tem feito recentemente e que vai nessa direção de aproximar essas áreas é o que eu passo a listar agora. Aspectos como a Lei Geral das Antenas, mesmo que ainda não tenha tido um desfecho, caminha numa direção muito propícia nesse esforço de conseguir ampliar investimentos. Por vezes, a gente tem uma área que pode até ter uma demanda em termos de renda e educação, mas tem ali empecilhos municipais para a expansão rápida da infraestrutura que dificulta a expansão rápida do acesso a esse serviço. A obrigatoriedade com relação aos direitos de passagem também se mostra aqui um avanço, e quanto mais municípios aderirem a isso, mais rapidamente a gente vai ter o avanço da infraestrutura nos municípios mais claros. Desoneração de equipamentos e serviços, ou seja, um foco ampliado nas condições em que o consumidor possa, de fato, usar mais os serviços de telecom. Para isso, ele tem que ter um terminal de acesso, ele precisa ter lá um smartphone, ele precisa ter um computador para que ele consiga fazer uso. Daí a importância das alavancas terem esse olhar ampliado. TICs, ou seja, eu conseguir ter soluções completas para que eu incentive cada vez mais o uso da rede. Isso também tem tido avanços importantes, como a Lei do Bem, escolas públicas, a banda larga 0800, um projeto piloto aqui no Distrito Federal. São ações em direções adequadas para que a gente possa expandir os 2 eixos do nosso gráfico. O que falta? Enxergamos aqui a necessidade de ter modernização regulatória e a superação de gargalos institucionais que, de fato, estão atrapalhando muito a evolução dos investimentos em telecomunicações. Para isso, a gente cita como exemplo o Marco Civil da Internet, o tratamento que vem sendo dado à questão da neutralidade de rede, de fato, afugenta investimentos no setor, faz com que a gente não tenha uma boa alocação de recursos no setor de telefonia, olhado como uma rede, uma cadeia de atores. A análise de impacto regulatório, o AIR, uma prática recomendada pela OCDE, que certamente traria muitos benefícios da maneira como a Anatel vem evoluindo marcos regulatórios, permitiria que a sociedade como um todo pudesse compreender e, portanto, contribuir de maneira mais efetiva aos aprimoramentos regulatórios em curso. Reversibilidade de ativos é um assunto muito importante que precisa ser tratado o quanto antes para que haja segurança nos investimentos, notadamente pelas concessionárias do STFC, para que se afaste esse risco equivocado de efeito contágio que o STFC pode gerar em equipamentos de multisserviço, tão necessários à expansão de investimentos na ultrabanda larga. Disponibilização de espectro, como já foi amplamente discutido aqui, a faixa de 700 MHz, que ela possa ser disponibilizada para o SMP, e não só disponibilizada de uma forma que, desde o início, o custo para o consumidor no acesso a esse serviço possa seguir uma trajetória descendente. Então, ter uma disponibilização não onerosa
facilita muito que o consumidor tenha acesso ao serviço a preços mais baixos e, portanto, a gente consiga ampliar não só acesso à infraestrutura, mas uso. Olhando de maneira mais específica para as áreas mais claras, a gente precisa ter um incentivo direto mesmo, um subsídio direto, seja para a aquisição de equipamentos, seja para o pagamento do serviço, para que a gente tenha, junto com essas iniciativas já feitas, como a banda larga popular, que já teve uma adesão significativa de estados, mas tem muitos que ainda não regulamentaram, aderiram, mas não regulamentaram, e, portanto, a banda larga popular não está de fato disponível, e outros ainda que não aderiram. A importância de a gente incentivar e motivar ainda mais os estados a aderirem a algo que já está disponível, para que a gente possa reduzir a carga tributária naquilo que já é possível. E alavancas públicas diretas nas áreas mais claras. E aí a gente pode pensar aqui em vários modelos de negócios que viabilizam o alinhamento de incentivos entre recursos públicos e privados, seja por uma parceria pública e privada, seja pela junção de recursos da União e de estados e municípios, seja de eleger aqui um projeto piloto em que a gente possa ter modalidades de leilão reverso, em que permita a expansão rápida da infraestrutura nas áreas mais claras, em que ainda não estão plenamente atendidas, como as áreas mais escuras, que carecem de alavancas públicas diretas, propriamente dito. De maneira sintética, e já finalizando a apresentação, o que o trabalho feito mostra é que a gente tem aqui um limite para a manutenção da trajetória recente, ou seja, fica claro que houve um esforço significativo de investimento e redução de preço, e a combinação desses dois fatores nos leva a uma queda de rentabilidade que carece, sim, de algum ajuste de rota para que a gente não tenha uma quebra desse círculo virtuoso que a gente tem verificado nos anos recentes. Entraves jurídicos e regulatórios acabam por arrefecer esse volume de investimento e, conforme a gente já vai tendo saltos, os ganhos marginais acabam esbarrando em questões como essas. Então, superar esses gargalos regulatórios passa a ser fundamental para que esses incrementos marginais possam acontecer de maneira ininterrupta. E é assim que a gente vai conseguir ter, em 2020, um Brasil que cresça tanto em acesso à infraestrutura quanto em uso de infraestrutura de maneira mais igualitária, ou seja, que os recursos possam ser alocados de maneira mais isonômica em todas as regiões, que passarão a ter, portanto, viabilidade econômica, de forma que a gente tenha aí uma redução das diferenças de 4 vezes, enquanto que, se vingar o cenário sem alavancas, a gente vai ter lá em 2020 uma expansão de serviços, sim, mas que não reduzirá adequadamente as desigualdades entre as áreas.